todos que nos acompanham. Se você nos acompanha ao vivo, né, pela transmissão ao vivo, mas também os nossos queridos alunos da Faculdade Teológica que vão acompanhar essa aula posteriormente gravada, tá bem? Aqui quem fala com vocês é o professor William Lemos. Eu sou o professor dessa disciplina que vocês começarão a estudar no dia de hoje, que é a disciplina de teologia, ok? E é a disciplina do nível básico de teologia, ok? Sejam bem-vindos a todos. Vamos direto ao nosso conteúdo dessa disciplina, amém? Que Deus abençoe a todos que nos acompanham nessa aula, que o Senhor possa edificar a sua vida, abençoar a sua vida e que você possa adquirir conhecimento através do estudo dessa disciplina. Bem, iniciando o nosso conteúdo, a primeira coisa que nós vamos ver nessa matéria, como eu falei, é uma matéria do nível básico em teologia. A teologia, a nível de formação, ela se divide em 3 níveis, 3 etapas. O nível básico, onde você vai estudar matérias aonde vão fundamentar a sua formação teológica. O nível intermediário é, obviamente, quando você já tem um certo domínio das matérias teológicas, já tem um conhecimento básico e você começa a aprofundar os seus estudos. E o nível avançado, ou bacharel, que é, né, o último nível, digamos assim, da primeira formação teológica, onde você vê matérias mais avançadas, ok? Hoje, lembrando, é uma matéria do nível básico. Teologia. Inicialmente, vamos conceituar o que significa a teologia. Nosso ponto de partida. Conceituar o que significa teologia. A teologia, ela é uma palavra que tem origem grega. E ela vem de 2 radicais gregos. Esses radicais são theos e logos. Theos significa Deus. E o radical logos, ele deriva da palavra logos, que significa estudo ou tratado. Ou seja, se você interpreta o significado da palavra teologia, você vai entender que a teologia, ela é o estudo sobre Deus. Ok? Então, partindo já para o segundo ponto, qual é o objetivo da teologia? No meio científico, acadêmico, nós usamos a expressão assim, Deus, ele é o objeto de estudo da teologia. O que significa isso? Toda ciência que você vai estudar, ela tem um objeto de estudo, ok? Então, por exemplo, a área médica, ela tem o corpo humano, principalmente como objeto de estudo. Então ela vai estudar os detalhes, o funcionamento do corpo, a fisiologia dos sistemas do corpo. Mas o objeto de estudo dela é o corpo humano. Ok? A psicologia seria a parte do funcionamento da mente, a psique, o comportamento. Já não é um objeto tão concreto, é algo mais abstrato. E na teologia, o objeto de estudo da teologia é o próprio Deus. Então a teologia, ela tem o objetivo de conhecer a Deus, de definir a Deus, de conseguir responder a pergunta, quem Deus é? Ou eu poderia fazer outra pergunta, o que Deus é? Poderíamos fazer várias outras perguntas, o que Deus gosta, o que Deus não gosta? Não é? Poderíamos formular várias perguntas, do que Deus é formado, qual é o caráter de Deus? Enfim, muitas perguntas e questões e teses aí poderiam ser levantadas a respeito de Deus. Imagine, você aí, querido aluno que nos acompanha, que nós estamos falando de um ser que, em definição, é infinito, eterno e pleno. Como nós conseguiríamos defini-lo? Mas a teologia, ela tem esse objetivo de conseguir explicar o máximo possível a respeito de Deus. Quem Ele é, o que Ele é,
da onde ele veio e todas as questões aí e dúvidas relacionadas a Deus. A teologia é o estudo de Deus. Ok, vamos continuar aqui para o nosso próximo tópico, muito interessante nessa primeira aula da matéria de teologia. Quando nós começamos o estudo teológico, nós temos uma matéria, nós temos um ponto que é muito interessante e é um ponto fundamental. Porque se nós vamos estudar a Deus, se nós vamos tentar descobrir quem Deus é, nós precisamos ter alguns pontos de partida. E um desses pontos de partida que nós começaremos a estudar é sobre a existência de Deus. É o ponto de partida. Okay? Já que estamos estudando sobre Deus, já que o papel da teologia é conhecer a Deus, nosso ponto de partida será sobre a existência de Deus. Será que, querido aluno que nos acompanha, é possível comprovar a existência de Deus? Será que é possível eu observar algo aonde eu possa declarar de que Deus passou por ali, Deus fez isso, Deus criou aquilo? Como começaremos a estudar, como a teologia ela vai nos trazer essa explicação, essa definição, ok? Então, primeira coisa, ao longo dos anos, ao longo que a teologia ela foi sendo escrita, separada em disciplinas, em ciências, em matérias, os estudos chegaram a uma conclusão, a um consenso, muitos teólogos. E o consenso foi que existem 3 lugares, existem 3 elementos que nos mostram a respeito da existência de Deus. Existem 3 elementos que são para nós elementos da existência de Deus. Ok? Seria como se fosse argumentos da teologia a favor da existência de Deus. Ok? Então, o primeiro elemento sobre a existência de Deus é na criação. Por quê? Porque se Deus existe, aí eu estou falando como teólogo agora, se Deus existe, eu creio que Ele existe, se Deus criou o universo e todas as coisas que estão no universo, significa dizer o quê? Significa dizer de que, com certeza, o universo tem algo do Deus que o criou. Por quê? Porque tudo que é criado tem parte da identidade daquele que o criou. Isso é um princípio, isso é uma máxima científica e filosófica. Por exemplo, quando você escreve o seu nome, você é reconhecido pela sua assinatura. Porque a sua assinatura, ela tem uma nuance específica, um intervalo específico, uma forma da letra específica. Então você é reconhecido pela sua assinatura. Quando você cria a sua assinatura, ela identifica quem você é. Então, da mesma forma, por exemplo, se nós estudarmos os grandes quadros pintados pelos maiores pintores que já existiram na face da Terra, os grandes especialistas em quadro vão identificar aquele quadro por causa de um modo de pintar daquele pintor, por causa de uma característica, de uma qualidade, de uma ênfase, de uma entonação, de uma cor que aquele grande pintor utiliza. Ou seja, a obra mostra sobre o Criador. A obra, ela identifica quem é o Criador. Ela fala a respeito de quem Ele é. Então, da mesma forma que tudo que se cria recebe um DNA, uma impressão digital de quem o criou, se Deus criou o universo possui características do Deus que o criou. Há algo na criação
que mostra quem Deus é, ok? E isso é um argumento da teologia favorável à existência de Deus. Veremos isso, ok? Segundo elemento, amém? E não gaste tempo anotando, porque você vai receber todo o roteiro dessa aula detalhado, tá bom? Eu quero que você se foque aí, querido aluno, em prestar atenção. Não se preocupe que esse vídeo ficará disponível no YouTube, no Facebook, então fique tranquilo, preste atenção, não se desconecta aí, tá bom? Desliga tudo, fecha a porta do quarto, bota o fone no ouvido, fica aqui comigo. Segundo elemento, o primeiro nós vimos que foi a criação, ok? Então, Deus criou, a criação tem elementos de quem Deus é, ela tem vestígios de Deus. O segundo elemento é o próprio homem, o próprio ser humano. Por quê? Porque se a Bíblia diz que o homem, eu digo na definição de ser humano, ok? Homem e mulher. Se o homem foi criado, segundo a Bíblia, isso está no livro de Gênesis, se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, veja bem, não vamos aprofundar nisso agora, ok? Você verá isso em outras disciplinas, mas se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, isso é taxativo, é óbvio que no homem terão elementos do Deus que o criou. Por quê? Porque ele foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, o homem foi criado semelhante a Deus. Ou seja, há características do homem que se relacionam diretamente do Deus que o criou. Ok? Espero que esteja bem compreensível para você. E o terceiro elemento, falamos o primeiro, ok? Revisando na criação, no segundo, no próprio homem, no terceiro, o terceiro elemento, o argumento, aonde vai se ter o argumento teológico para a existência de Deus, está na própria história da humanidade. Por que isso, professor? Porque, veja bem, se, e eu creio que sim, existe um Deus, e esse Deus é soberano, ou seja, ele tem o controle de tudo, ele está acima de tudo. Se ele é poderoso, ele tem poder, ele tem todo o poder, então, obviamente, que ele tem uma influência sobre a humanidade. Obviamente que ele tem uma influência sobre a vida do homem como sociedade. Então, obviamente, que os fatos registrados na história terão evidências da existência desse Deus soberano. Ok? Então vocês vejam como as coisas começam a se encaixar. Esses três elementos, eles possuem características, evidências, argumentos que a teologia usa para defender, para afirmar a existência de um Deus. Ok? Vamos lá. Próximo ponto, ainda dentro da existência de Deus. Vamos ver alguns argumentos. Vamos ver alguns argumentos que dizem para nós a respeito da existência de Deus. Primeiramente, dentro da criação, o argumento da criação. Ok? É muito simples. O que diz o argumento da criação? Há um consenso científico de que o universo ele foi criado. Há um consenso científico de que houve um princípio para que hoje o mundo como nós o vemos exista. Isso a ciência ela fala abertamente e tranquilamente. Ou seja, o mundo como nós o vemos hoje, o universo como nós o vemos hoje, ele teve um princípio, ele teve uma origem. O universo não é uma causa, ele não é uma origem, ele é uma consequência. Ok? Então isso é um argumento favorável. Por quê? Porque se o universo teve uma origem, a teologia afirma que a origem do universo é o próprio Deus, que não haveria outra forma
de se originar o universo se não fosse um Deus que o originasse. Segundo argumento sobre a existência de Deus, vamos entender que é um argumento muito interessante. Chama-se argumento do desígnio. O que é o argumento do desígnio? Vamos definir primeiro a palavra desígnio. Desígnio significa vontade de desenvolver alguma coisa, que demonstra intenção, que demonstra propósito. Eu vou dar um exemplo. Um relojoeiro que fabrica um relógio, ele conhece todas as peças do relógio. E quando o relojoeiro ele fabrica aquelas pequenas peças do relógio, ele sabe qual será a função de cada peça. Ele sabe para que cada peça vai servir dentro do relógio. Ou seja, ele criou o relógio, ele montou o relógio, mas ele não só criou, ele sabia qual seria o propósito daquilo. Ele sabia qual seria o fim daquilo, para que aquilo ia servir. O que significa isso relacionado ao argumento do desígnio, a Deus e o argumento da sua existência? Ora, o universo como nós o vemos hoje, nitidamente, ele está organizado com um propósito e com um desígnio. A divisão do dia e da noite, as estações de chuva e as estações de sol, as estações de frio, as estações de calor, a divisão entre dia e noite, os movimentos exatos de rotação da Terra, ou do movimento da Terra em relação ao Sol, as células do corpo humano diferenciadas em sistemas e órgãos, a célula cardíaca, a célula renal, a célula pulmonar, cada uma com sua especificidade, cada um fazendo uma coisa diferente, ou seja, o mar que não ultrapassa o limite e invade a terra, a água doce separada da água salgada, a nuvem no céu e na terra a água salgada, ou seja, tudo que nós vemos hoje, tudo que foi criado indiscutivelmente com um propósito específico. E cada coisa funciona perfeitamente, organizadamente e plenamente para aquilo que foi criado. Ok? Não quero me aprofundar nisso, mas isso é um princípio da criação. E isso é um argumento favorável à existência de Deus. Por quê? Porque nunca, em nenhum experimento científico, em nenhuma comprovação científica, o caos gerou a ordem. Isso não existe. O caos, ele só reproduz o caos. A ordem gera a ordem. Os animais, eles geram espécies segundo a sua própria espécie. É assim com as plantas, é assim com as sementes de cada espécie, é assim com o ser humano, é assim com os macacos, é assim com os leões, com os búfalos, enfim. A ordem gera a ordem, o similar gera o similar, né? E não o similar gera um oposto. Então, nós temos esse argumento favorável a Deus. Deus é organizado, Deus é pleno, Deus é sábio, e como um ser pleno, sábio, criou todas as coisas da forma como elas existem hoje. Ok? Estamos aqui no limite do nosso tempo, da nossa aula, mas fique aí mais um pouquinho, vamos falar mais 2 argumentos e já encerraremos hoje. Fica aí um pouquinho comigo ainda. Temos então um argumento muito interessante, que é o argumento da natureza do homem. O que significa isso? O homem, ele possui uma natureza dentro dele moral. E isso é independente da onde ele foi criado, da onde ele esteve. Há muitos filósofos que
posteriormente nós vamos passar para os nossos alunos referências para que se aprofundem no assunto, mas há muitos filósofos que falam sobre isso. Alguns definem como uma consciência interior que nos inclina para o bem e nos inclina para fazer o certo. Ou seja, como você poderia definir o que é certo e o que é errado? Como você diria, por exemplo, que matar é errado e não matar é certo? De que agredir alguém é errado e não agredir é certo? De que cometer um crime é errado e não cometer o crime é certo? Aí alguém poderia dizer, mas a pessoa é fruto do meio. Pois bem, a ciência ela comprova, vou dar um exemplo. Existem algumas tribos indígenas ao redor do mundo que têm como princípio cultural, tribal, quando uma criança nasce defeituosa, a mãe ela é obrigada a matar a criança. Por que isso é feito? Porque pela cultura da tribo, aquela criança doente, que nasceu com enfermidade, ela vai ser mais frágil em relação aos predadores, ela vai ser um elo fraco para a tribo. Então, para que a tribo não seja fraca, aquela criança defeituosa tem que ser eliminada. Pois bem, existem muitos relatos de mães que, mesmo tendo sido criadas naquela cultura e mesmo tendo sido ensinadas daquela forma, no momento que tiveram seus filhos, que viram que o filho era defeituoso, não conseguiram tirar a vida do filho. Por quê? Porque havia uma consciência moral dentro delas. Agora, para concluir essa matéria, essa aula de hoje, se há uma consciência moral dentro de nós, se há alguma coisa dentro de nós que diz o que é certo e errado, se há uma lei dentro de nós que nos dá uma noção de certo e errado, é óbvio que se existe uma lei, existiu um legislador. É óbvio que se existe uma lei, existe quem fez a lei, quem a criou, quem a decretou, quem a determinou. E isso é, portanto, um argumento favorável à existência de Deus. Ok? Essa foi nossa primeira aula de teologia dessa matéria, aula 1. Tem muita coisa boa para você, edificar a sua vida, para os nossos queridos alunos aprenderem, ok? Quero deixar, não fecha aí o vídeo ainda, você que está assistindo. Essa aula vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que se chama Faculdade Teológica CIEPT. Também no Facebook, através de @mirktv ou @CIEPTMirkEAD, ok? Então, nos acompanhe, não perca os conteúdos que nós estaremos disponibilizando toda semana para você, através do nosso canal, das nossas páginas. Fique conectado conosco, ok? Um aviso, todas as pessoas podem acessar as nossas aulas. Nós forneceremos, inclusive, o roteiro de maneira gratuita para você que só quer aprender a edificar a sua vida. Mas se você quiser mais, se você quiser ter acesso aos nossos materiais didáticos, aos nossos módulos, a parte dos nossos livros, acesso aos grupos de WhatsApp de discussão das matérias, acesso direto aos professores, prova e, obviamente, o certificado de conclusão da sua formação teológica, você tem que se matricular na nossa faculdade e você tem aí, através das redes sociais, o nosso contato, como nos achar. Amém? Shalom Adonai, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula. Amém? Shalom.